Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, vamos para mais um podcast. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para que você receba a notificação sempre que um conteúdo novo for publicado lá no nosso canal. Nós também estamos no Instagram, no AGES Oficial, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade, siga e compartilhe com seus amigos e parceiros para que a gente possa cada vez mais ampliar a nossa entrega de conteúdo. Lembrando que toda semana a gente tem um episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as demais plataformas de áudio. Então não deixa de conferir, tem bastante conteúdo sendo produzido com bastante qualidade para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também o perfil do nosso patrocinador no Instagram, no @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso colega, o engenheiro civil Vander Pisk, para que a gente possa bater um papo sobre projetos de infraestrutura dentro do mercado da construção civil. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado. Eu fico muito grato pela presença aqui, estar presente aqui nesse momento. Eu sou o engenheiro Vander, tenho 20 anos já de formação. Comecei em 2000 trabalhando na prefeitura de Joinville como estagiário, na área de infraestrutura, já com a equipe lá de drenagem. Em 2002 me formei em engenheiro civil pela UDESC aqui de Santa Catarina. Estou há 20 anos trabalhando na Zimuth, hoje sou gerente, sou gestor de projetos na empresa e sou bem satisfatório, bem feliz na área que eu atuo. A área de infraestrutura é uma área que tem muita promissa, tem bastante vagas de emprego, é muito bom, muito legal trabalhar nessa área de infraestrutura. Isso é um mercado que, infelizmente, às vezes, dentro daquilo que a gente vê na faculdade, muitas vezes passa muito rápido. É deixado de lado, amplo, principalmente falando um pouco da engenharia, principalmente aqui da UDESC, Então, o nosso foco hoje justamente é mais a construção civil. Então, a parte de dimensionamento de estruturas e tudo mais. Quando vai para a área de projetos, de infraestrutura, drenagem, pavimentação ou correlatos, acaba tendo uma certa dificuldade ou um pouco mais deixando de escanteio, vamos assim dizer, essas disciplinas. Mas quem está participando, quem está indo na universidade, aproveite que é o momento agora de engajar nessa área que tem muito ainda pela frente a ser ainda desmistificado. Então é muito bacana. A gente vê a luta que a gente tem em Joinville, para melhorar as estradas, Então a gente tem muita que melhorar ainda em infraestrutura, tem um caminho muito amplo para crescimento. Muito amplo, vários desafios, Porque hoje um projeto, muitas vezes você pensa que apenas só faz uma linhazinha, faz um geométrico, alguma coisa assim e já está tudo atendido. Mas não, você tem que fazer várias pesquisas, você tem que fazer análise do solo, você faz análise hidrológica para saber como que é a questão do clima, as condições, a drenagem para ver como é a condição daquele local, se tem alagamento, se não tem alagamento, ou seja, é muito legal porque você é multidisciplinar. Uhum. Então você tem desde uma questão de geotecnia, você tem às vezes a questão hidrológica, você tem a parte de muros de contenção, onde que você também entra um pouco com a parte civil, e geotécnica, que é fazer as inspeções, as coletas de amostras e outras, inúmeros trabalhos que são feitos. Até ano passado eu fiz uma apresentação no seminário aqui da UDESC, onde apresentei um case nosso da empresa, como gestor, e nós fizemos um projeto lá em Balneário Camboriú, onde daí lá eu mostrei toda a interdisciplinaridade entre os projetos, que é justamente, a gente fez um projeto em Mauê, uma obra de arte especial lá no município de Balneário Camboriú, e que daí envolvia uma gama de profissionais. Então, desde a questão de arquitetos, engenheiros da parte de estruturas, porque daí tinha as pontes para dimensionar, e como também os outros engenheiros de infraestrutura. Então, é muito bacana, bem desafiador mesmo essa parte. É desafiador, onde você tem umas... O que eu posso dizer? O que você desdobra aqui perto do...
Essa confusão. Essa obra a gente está fiscalizando, tem a supervisão, o projeto não é nosso, né? A gente não então apenas está supervisionando a obra. É uma obra, vamos assim dizer, bem audaciosa. Vai ser muito importante. É importante porque vai fazer a ligação aí leste-oeste, né? Da região aqui da Univille, principalmente as outras regiões, e também desafogar o trânsito no que diz respeito aí todas essas empresas, esse pool de empresas que estão aí alocadas nessas imediações. É uma obra de grande magnitude, porque tem solo mole, então é soluções geotécnicas que requerem um pouco mais de tempo. Tem uma galeria envolvida. Tem uma galeria, daí era uma galeria que já estava lá, uma galeria existente que teve que ser realocada. Então são vários, assim, N fatores a serem considerados. Você tem interferência com gás, você tem interferência com a adutora, interferência com a parte elétrica, daí tem que fazer todo o remanejamento. Então, conciliar todos esses projetos e todas essas empresas, porque não necessariamente a gente acaba dominando todas as áreas, porque às vezes tu tem que recorrer a outros profissionais. Mas, por exemplo, o gás, daí tu tem que ir atrás da companhia, no caso é a SC Gás, que controla toda essa parte de remanejamento e implantação. Daí tu tem que ir também atrás da Águas de Joinville, a CAJ, daí atrás da Celeste. Então, cada um tem um time. São instâncias burocráticas diferentes, né? Cada um tem uma sistemática de entrada. Daí, e conciliar tudo isso num projeto onde você tem um prazo apertado e às vezes acaba o prazo apertado. E o recurso cravado, né? O recurso é o que... Nem ia tocar nesse assunto, mas o recurso é o que mais... É o norte do negócio. Então, às vezes, a gente não tem o projeto, tem o recurso. Entendi. Às vezes eu tenho assim, eu tenho 10 milhões. Cara, mas para aquela obra eu preciso de 20. Mas tu tem que fazer com 10. Então, tu tem que fazer a engenharia para que fique satisfatório para todo mundo e que a obra também não fique complicada. Então, isso é muito desafiador também nesse aspecto, porque essa questão dos projetos, o que fazer para que possamos mitigar ou reduzir esses valores. Então, tudo isso tem que ser bem tratado e bem conduzido durante essa etapa de projeto. Quando você falava ali, né, a respeito da questão, né, da universidade, enfim, o que eu enxergo é que quando você olha para a engenharia de infraestrutura, você acaba tendo contato com aquela engenharia que é a engenharia pesada, né, a engenharia das grandes obras, né, porque você acaba tendo um espaço muito grande. E tu comentou, né, solo mole, eu ia dar esse exemplo. Imagina ao longo de uma estrada, várias interferências que a gente tem, é um universo diferente. Claro, existem obras grandes também, por exemplo, prédios, né? Balneário Camboriú, um exemplo foi citado, prédios gigantescos. Mas a transformação, que também tem um desafio muito grande, muita tecnologia envolvida, mas a questão da infraestrutura, ela de fato, numa escala muito grande, transforma o espaço, né? Transforma o ambiente. Né? A diferença talvez da construção civil, que muitas vezes você dimensiona, você está lá, a hora que você saiu da fundação, o restante é meio que... Sequência. É o dimensionamento da viga e tudo mais. Num projeto de infraestrutura, você está lá naquela parte inicial onde tu tem as surpresas. Ou você tem uma interferência que você não viu no projeto, ou você tem um solo mole, ou você tem problemas com alagamento que você não sabe para onde levar essa drenagem, o que fazer, né? Então, na hora que abre ali deve se deparar, porque não imagino que os projetos... Não, assim, isso não tenha, né? Isso é um outro fato que muitas vezes acaba acarretando uma obra, às vezes, complicada. Projeto barato, às vezes a obra vai sair cara. Então, hoje, nós estamos aí numa grande dificuldade, vamos assim dizer, em encontrar projetos de infraestrutura que sejam eficientes, condizentes com aquilo que o mercado vai pagar. Então, assim, hoje a competição está bem competitiva no mercado de infraestrutura, no sentido de projetos, né? Então, tem empresas assim de pequeno porte, que acabam, às vezes, fazendo um preço mais bacana, só que, às vezes, não tem uma equipe multidisciplinar a ponto de conseguir te dar aquele resultado satisfatório. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração.
Então, por exemplo, eu vou falar pela empresa que eu trabalho, né? Eu trabalho na empresa há 21 anos já, na Azimuth. A empresa tem 36 de história. Então, já é uma empresa bem consolidada, bem já dentro do mercado dessa área de infraestrutura. É difícil porque a gente sempre pena, né, com outras, nessa concorrência, né, que está tendo aí. Eu acho que nesse aspecto que acaba sendo um pouco mais desafiador ainda. Fazer com os valores que nós temos um trabalho ainda melhor do que podemos entregar. Então, assim, esse que é o bacana, que é com a equipe que nós temos aí, nós temos a equipe aí bem qualificada, praticamente um engenheiro para cada área da infraestrutura. Então, é muito bom, eu como gestor da empresa, o gestor da área de projetos, fico bem contente com o resultado, enquanto eles estavam lá, né, trabalhando agora nesse momento, eu estou aqui gravando, mas assim, é muito legal. Até eles não sabem, tá? Vão saber quando ver esse vídeo aqui. Aí depois você manda lá pra você. Não, vou mandar depois. Bastante visualização no vídeo, hein? Só não mandei antes porque depois ia ter que cornetar, né? Então, assim, não queria que cornetasse antes. Eu queria só voltar um pouquinho lá atrás na tua apresentação, porque é uma coisa que eu acho curiosa. Foi o que eu perguntei pro Narlock, né? Da onde, né, a vontade de seguir para essa área, né? Que daí no caso das fundações, na universidade tu já tinha essa percepção ou foi nesse momento que tu trabalhou na prefeitura? Não, como que eu cheguei nessa área? Primeiro eu estava precisando de estágio, daí eu fui fazer uma entrevista lá na prefeitura, um teste de seleção. Eu precisava trabalhar. Basicamente era isso, precisava trabalhar, ganhar um dinheirinho. Então eu falei assim, não, vou na prefeitura, tinha uma vaga lá, só que era uma vaga na parte de gestão de controle de projetos. Mas era assim mais de operacional, né? Ver uma planilha e tudo mais. Eu gostava de Excel, gostava de Axis, né? Processamento de dados, fazer os... O Axis, hein? Quem sabia usar, né? Naquela época, era disquete ainda na época, disquete. Daí a Karine, eu acho que ela nem sabe o que é isso. Eu sei, disquete. Não, disquete sim. O Axis, sabe o que é o Axis? E o Axis acabou há muito tempo. Ainda existe, né? Existe, banco de dados. Hoje as tecnologias são mais práticas, né? Eu acredito que eu já vi, mas eu nunca usei. Mas eu já vi. É um banco de dados da ferramenta do Office, né? Ainda tem. Então, assim, na época, quando eu fui fazer uma história minha, fui fazer essa entrevista lá com a Maria de Lourdes, a engenheira lá que era chefe. Se ela estiver ouvindo, ela vai lembrar dessa história. Então ela era chefe lá, falou assim, olha, Wander, eu tenho aqui esse programa aqui do CEINFRA, tudo mais. Eu falei assim, olha, eu, particularmente, assim, eu sei mexer um pouco, mas se você me der a oportunidade, eu vou conseguir superar o que você precisa. Dela assim, então tá bom, seguinte, segunda-feira tu vem aqui, eu vou te dar o software, eram 12 disquetes que tinha que instalar em casa, assim, eu falei assim, caraca, que coisa, né, disquete ainda. Daí assim, instalei, contratei um amigo meu, falei assim, meu amigo, tu é programador, tu vai ter que me ajudar, tem que dar um jeito de me... Daí eu falei assim, fui lá em casa, a gente trabalhou na sexta, sábado, daí segunda-feira eu cheguei assim, olha, eu não consegui aprender tudo, mas pode ter certeza, eu contratei um cara para poder me auxiliar, justamente para tentar entender um pouco desse programa. Eu falei assim, não, velho, tu não vai mexer nesse programa, eu só fiz um teste contigo, a vaga é tua. Eu falei assim, não, porra, sabe aquele... Alívio. Tirou um alívio, né? Então, assim, contou um pouco da minha história, do início de como eu consegui essa vaga de estágio. Isso é um aprendizado para todo mundo, né? Que às vezes tem que sempre se superar, independente de a vaga que tu quer. Era uma vaga de estágio na área da prefeitura, na parte de controle de gerenciamento de obras. Eu falei assim, mas eu tinha uma perspectiva de ir lá dentro mesmo da prefeitura e ir para outro setor. Então, aonde que no ano seguinte, fiquei 2 anos lá, no ano seguinte fui para drenagem, onde daí eu comecei a gostar do negócio de infraestrutura. O meu padrinho de casamento, por consequência, foi o engenheiro Cassiano. Cassiano lá foi meu chefe, entre outros, o engenheiro Almir foi meu chefe, a engenheira Vívia, várias assim, pessoas que eu tenho muito gratidão assim, por tudo que eles me ensinaram lá dentro da prefeitura. E daí de lá,
já fui direcionado direto para a Azimuth, fui bem recomendado para a Azimuth, porque a Azimuth precisava de um engenheiro de drenagem, então eles viram em mim um potencial para poder suprir essa necessidade. E até hoje estou lá na empresa, gosto muito mais da área de drenagem, né? Sempre vira e mexe, eu fico indo para o lado da drenagem, mas é bem bacana essa parte de infraestrutura, que daí a gente acabou abraçando uma das disciplinas. Né? Interessante. E com relação, né? Bem, vocês são uma empresa que atua fortemente nesse campo, né? Sim. E se fala muito que o Brasil é um campo vasto de oportunidades para infraestrutura. Muito. Entretanto, são obras caríssimas que dificilmente você tem a iniciativa privada tomando, né? De forma até redundante, a iniciativa de entrar nisso. São obras que geralmente são custeadas pelo próprio governo, pelo próprio poder público. Sim, né? sim. Como é que vocês hoje, né, imagina, tu está 20 anos lá, né, tem uma trajetória, como é que tu percebe o amadurecimento do Brasil diante dessa necessidade? A gente sabe, é uma dificuldade, né, de verba, mas os projetos eles estão acontecendo ou a tendência é que aumente, não tem tendência? Como é que vocês têm visto isso? Vamos lá, vamos por partes aqui. Vamos lá. Anteriormente, a Azimuth, vamos dizer, vou falar Azimuth, né, porque é onde que eu estou naquele meio. Tínhamos aí sempre uma perspectiva de 70% de projetos do meio público e 30% no privado. Até porque aquilo corroborando com aquilo que você tinha comentado, né, que a parte privada não tem tanto, é uma coisa mais pontuais do que algo mais... eventualmente um condomínio, um loteamento... Algo nesse sentido. Só que assim, com o passar dos tempos, principalmente com as concessões, então isso já é um privado. Então as concessões têm muito projeto. As concessões, por exemplo, uma artérias da vida, né? Então onde que você tem aí quilômetros e quilômetros de rodovia, e nessas rodovias elas têm os acessos, os lindeiros. E nesses lindeiros tem que fazer projetos. Então, assim, meio que foi particionando todos esses projetos. Isso para essa linha. Então, nós, a Azimuth, conseguimos meio que equilibrar a balança, levar um pouco mais para o poder privado e tirar um pouco do poder público. Ou seja, projetos nossos nós estamos quase que igualando. Hoje não tem esse número na cabeça, mas assim, no sentimento mesmo, nós estamos com bastante projetos na parte privada, né, lá no Paraná, principalmente. Então, nós temos uma empresa muito forte lá no Paraná que a gente trabalha, né, que é a Klabin, né? Então, hoje nós estamos assim com um poder bem forte mesmo na área privada. Até porque existe uma contrapartida, muitas vezes, dessas empresas privadas em parceria com o governo do estado ou com governos federais. As PPPs, né? PPPs. Então, às vezes, nesse aspecto que eu vejo que há um engajamento dos empresários para que as coisas se solucionem. Até porque, muitas vezes, é muito burocrático você fazer uma licitação. O processo licitatório é muito burocrático. Vocês devem ter já entrevistado outros nessa área, devem saber quanto que é moroso até sair um projeto, até sair uma contratação. Até em Joinville nós estamos fazendo PPPs. Então você contrata, a Azimuth é parceira, então se reúne pools de empresa para fazer o projeto, para que daí vá até o ente público, no caso a prefeitura ou até o estado, para que haja daí a questão de financiamento. Porque assim, o maior problema dos órgãos públicos, né, eu estou falando por mim, não estou falando, mas eu vejo na minha ótica que é a questão de falta de projeto executivo. Porque muitas vezes o dinheiro, o recurso tem. Até nesse ponto... Só falta o projeto. Nesse ponto tu comentou, né, com relação a outras entrevistas, a gente recebeu no podcast há 3 episódios atrás, o Fabiano, do CEINFRA, e ele justamente comentou, né, esse ponto de que na gestão pública você tem que tomar uma decisão em alguns momentos, que ou você investe em produção de projeto para que deixar uma base estruturante para o município,
Para que depois tenha... Para que depois um próximo governo seja alocado para obras. Tenha esse material à disposição para começar a discutir as verbas, né? Porque as verbas, elas de fato têm ali o seu critério de discussão política, né? Que a gente conhece, mas se você tem um material, a tua base de consulta, aquele teu projeto já tem um passo à frente, né? Ele comentou bastante sobre isso. Sim, vai de encontro àquilo que eu estava falando, né? Então, assim, hoje os órgãos públicos estão carentes de projetos executivos para que sejam subsídios para financiamentos. Financiamento sejam eles federais, estaduais, ou bancos, né, que possam também, até a prefeitura tem aí alguns convênios com alguns bancos, Banco do Brasil e tudo mais, para que seja feito através de projetos de infraestrutura. Então, nessa linha que eu acho que o poder privado vai acabar entrando para poder fomentar essa questão de novos projetos e tudo mais. Projetos também de qualidade, né? Para que tenhamos assertividade nas execuções, que é o que muitas vezes acaba sendo mais difícil, né? Mais dificultoso, né? Daí acaba tendo aditivo de obra e tudo mais. Então, por isso que às vezes é nessa linha que é importante ter a participação do poder privado junto à prefeitura ou outro órgão parecido, né? Entendi. Bem, a gente fala muito aqui, né, sobre operação hoje, né? Sobre a questão do pós-obra. Porque se você analisa uma edificação, um prédio, a gente sabe que muitas vezes você aciona ali um escritório de engenharia quando você identifica o problema. Você não fez um acompanhamento anterior. Sim, não fez a manutenção preventiva, né? Isso dentro desse mercado, a gente percebe que, claro, deve acontecer da mesma forma e por serem obras grandes, o efeito é pior ainda, né? Porque daí a reparação deve ser muito mais pesada. Vocês enxergam hoje um desenvolvimento desse nicho? Existe uma preocupação de prefeituras? Existe. Assim, vamos manter isso? Vamos criar um plano de manutenção ou geralmente acaba acontecendo no limite do limite? Assim? Cara, como é que eu posso falar isso sem... Eu vou dizer também, novamente, pela Prefeitura de Joinville e outras prefeituras aí, Balneário Camboriú e outras assim de grande porte, Florianópolis, Curitiba, eles têm um plano de manutenção. Muitas vezes só acaba se esbarrando nas questões orçamentárias. O plano existe, né? Mas muitas vezes a questão de falta de orçamento para aquela destinação acaba dificultando que se concretize aquilo que foi planejado ou foi feito esse plano de ataque. Mas assim, o Joinville tem feito, assim, pelo menos a gente tem visto, né, toda essa parte de limpeza, parte de limpeza de rios, limpeza de bueiros e tudo mais, para que nos momentos críticos, nos momentos de chuva, não tenha tantos problemas como se não tivesse essas manutenções preventivas. Sim. Mas é difícil, tá? Não é algo assim que do dia para a noite que as coisas vão acontecer. Teria uma oportunidade de mais empresas também se estabelecerem nessas áreas principalmente de manutenção, né? Que hoje as empresas assim não são tão ecléticas, assim, são mais nichadas, mais direcionadas a algumas empresas pequenas, pequenas não digo, algumas empresas, né? Então que não tem muito foco. São poucas, né? Poucas. Então mas só que é difícil, né? Muitas vezes entrar no mercado desse... A entrada é alta, né? Porque a operação é pesada, muita gente, equipamento é pesado, então assim, o payback de uma empresa dessa aí vai se tornar longo, né? Então tu tem que ter um contrato já engatilhado e tu só vai conseguir isso numa empresa pública, porque a empresa privada não vai ter necessidade ela tem lá a sua equipe dentro, né, de segurança que vai fazer toda a manutenção, mas quem tem que cuidar da parte de manutenção do todo é o ente público, né? Que no caso quando tem as concessões, elas funcionam bem, né? Um exemplo funcionam bem porque você é pedagiado, você paga por isso, né? Ou seja, teria que fazer um sistema de pagamento, né? Para que pudesse... Só que isso é uma utopia a gente falar isso em pagamento de um pedágio. Claro. Não, claro. É fora de cogitação, até é uma besteira falando.
Bacana. E assim, agora entrando um pouquinho mais assim sobre perspectivas futuras, né? O que vocês hoje veem aí como desafio de projetos? O que vocês têm observado, né? Até para o cenário onde vocês atuam, região e tudo mais, né? Como é que está o radar assim para obras e... Então assim, são alguns fatores. Um é a grande concorrência. Eu acho que isso é um ponto que acaba sendo grande concorrência no sentido que tem muitas empresas e o valor que se coloca nas licitações é como se é uma briga, né? Um leilão, só que é o contrário. Em vez de aumentar o preço, tu reduz para ganhar o teu trabalho. E acaba isso meio que não é pulverizando, mas usar uma palavra mas assim, fica muito por baixo, nivelando por baixo a questão de projetos. Então começa por aí. Então esse é um primeiro cenário que eu vejo que é mais complicado, o desafio é esse aqui, fazer com que os projetos sejam de qualidade e sejam bem remunerados por aquilo que você está fazendo. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão aí, você tem que, eu acho que é aquilo que você falou, essas concessões, tem uma grande gama de projetos, na região do Paraná está para sair as concessões, então vai ter uma demanda bem forte de projetos, sejam eles de melhoria, sejam eles de recapeamento, de restauração. Então, isso tem uma demanda muito grande nessa região aí de concessões. Então, acho que esse mercado de infraestrutura, no caso de concessões, tem bastante. E daí uma outra linha, fugindo um pouco da infraestrutura, mas também está um pouco atrelado, é a questão de portos e ferrovia, né? Que é tão esquecido, mas que tem um grande viés econômico dentro do país. Principalmente a questão do escoamento da produção, né? Principalmente a ferrovia, que temos poucas. Sim. E tem alguns projetos que estão sendo licitados para poder fazer essa implantação desses projetos para que futuramente haja a questão de execução dessas obras. O impacto na produtividade é bastante discutido, né? Porque se você tivesse uma entrega concentrada em trens, né? Você distribuiria para microdistribuição, né? Isso, ali nas Imus também é feito parte de ferrovias? Nós temos uma equipe, digamos assim, nós temos um engenheiro que já fizemos alguns projetos de ferrovia. Não temos, assim, hoje por si só não temos tanta demanda de ferrovia. Então, até por sinal, nós estamos entregando um projeto lá em Santos, da Suzano, um ramal ferroviário. Então mas é um trecho curto, assim, né? Só um ramal ferroviário, onde que daí estamos entregando essa semana aí esse projeto também. Mas assim, de modo geral, a ferrovia é uma coisa assim um pouco ainda também pisando em ovos, porque não tem muitas empresas também nessa área de atuação. E também porque não tem muita procura, mas isso é algo legal para quem quer se formar aí. Aqui na UFSC, aqui na frente, UFSC, tem engenharia ferroviária. Então, isso é importante. Quem está se formando, quem quer engajar nessa área, é uma área que, se quiser buscar algo novo no mercado de trabalho, acho que é uma coisa legal. Tanto a ferrovia, como a parte portuária. Portuária também, olha, temos empresas aí gigantes próximas de nós. Tanto aqui, você vai aqui para Itapuá, você tem um porto de Itapuá. Você vai em Navegantes, você tem a Porto Nave. Então, assim, são empresas, tanto a Porto Nave quanto a de Porto Itapuá, são empresas assim gigantes, estão expandindo e vai abrir bastante aí o mercado de trabalho nessas duas, assim, vislumbrando aí todo o comércio, a parte de infraestrutura do Brasil, né? Sim, são todas obras grandes. Esperamos, né? Essa é uma expectativa que a gente tem, assim, olhando isso, a gente sempre preza para que as coisas sempre melhorem, né? Então, nesse aspecto, a gente vislumbra que realmente as coisas tomem um caminho bacana. E você, assim, quando dirige por Joinville, centro, fica pensando, assim, tipo, em soluções, aqui dava para fazer isso? Eu fico imaginando, né? Porque eu, como trabalho com patologia, eu vejo isso em todo lugar. Eu não só dirijo, como durmo, né? Quando eu vou dormir, eu vou assim, aquele trabalho, eu vou ter que fazer isso. Daí, assim, tem gente que conta carneirinho, né? Para dormir. Você consegue dormir pensando... Sim, e às vezes eu acordo com a solução. Olha, daí é bom. Assim, porque eu fico matutando, certo, enquanto está dormindo. Daí quando acorda, assim, tô com a solução.
E daí, assim, isso já aconteceu comigo em vários casos, assim, que principalmente na questão de drenagem, pô, como é que eu vou fazer aquela saída? Daí eu fico pensando, se eu fizer assim, se eu fizer assado, daí chega de manhã assim, cara, vou tentar dessa forma, eu vou lá no local, vou checar. E chequei e dá certo. Mas aí porque tu subconsciente fica trabalhando. Sim. Pelo menos é de graça, né? Pelo menos é de graça. O descanso não deve ser o mesmo, mas pelo menos você acordou com a solução. Mas é assim, ó, parece que eu hiberno, né? Porque as 6 horas que eu durmo diariamente, cara, eu não acordo, parece que eu tô assim em transe. Deletado, assim. né? Eu tô em transe, assim, é difícil. A minha esposa que briga comigo às vezes, porque ela assim, eu não acordo pra nada. Eu sou igual. Uma vez que eu deitei, eu só levanto a hora que toca o despertador. Às vezes eu nem me mexo. Eu acordo até com um pouco de dor, porque eu fiquei na minha posição. Eu não consigo nem acordar nem com o despertador, porque quem me acorda é ela me dando aquela assim, vamos se levantar, né? Porque já tá na hora. Vai no médico, tem hematomas aqui. O lado direito meu aqui tá todo já machucado. Brincadeira. Mas assim, ela vai bater em mim depois. De verdade, né? Agora, a gente falou de várias coisas aqui, né? Mas um item que talvez que seja latente e queria ouvir de vocês, né? Se afeta ou não. A gente sabe que é difícil lidar com a questão ambiental. Sim. Hoje é pesado, né? Hoje, sim, um dos gargalos e limitadores é o ambiental. Seja ele do córrego, seja ele por causa de supressão de vegetação. Às vezes você tem uma via onde você tem uma araucária, você tem que desviar todo um projeto porque tem aquela araucária que são árvores que estão em extinção, né? Não só a araucária, né? Outras árvores passíveis também que estão na lista de extinção possíveis. Então você tem que tomar decisão. Você pode até cortar a araucária, só que tu tem um preço para isso. Você tem que recompor essa araucária 100 vezes o número que você cortou, então às vezes isso se torna inviável que só deslocar uma pista para o lado direito, o lado esquerdo, como queira. Ou ambientar um córrego que você tem que ter uma certa... Como que você vai aterrar esse teu córrego, como que você vai fazer a outorga desse bueiro, como que você vai tratar isso de forma ambientalmente legal e que tenha a satisfação de ambas as partes, né? Isso eu vejo muito mais nos projetos privados, né? Que daí você tem um interesse que o privado ele vai ter lá uma vala ou um córrego que passa próximo ao terreno dele, em que ele tem que respeitar as suas faixas características, seja ele APP, seja eles faixa não edificante. Então isso é um complicador. A solução é, né, você tem que descaracterizar aquele corpo hídrico, né, fazer toda uma descaracterização, contratar um geólogo para que sejam feitas sondagens, coleta de amostras e tudo mais, para poder justamente dizer que aquela vala não é água, não é? Não é uma água, né? Não é um rio, um córrego, qualquer outra coisa. Não vai ter perca. E que daí vai transformar apenas numa faixa não edificante e não numa APP. Então isso é o maior, digamos assim, dificuldade, porque faz parte, né? Nós como engenheiros também tem toda a parte de compromisso ambiental que nós temos que zelar por tudo isso. Só que temos que ter um bom senso tem que ter o equilíbrio, né? Entre aquilo que é o meio ambiente versus aquilo que é o desenvolvimento. Então tem que ter, nós como executores, a gente sempre quer o máximo da nossa área e como ambientalista a gente quer preservar o máximo da parte do meio ambiente. Então tem que ter conciliar. Eu acho que é nesse ponto que talvez haja um certo atrito entre os órgãos ambientais versus os engenheiros, principalmente os civis, né? Que são o engenheiro civil que quer lá e terraplanar tudo e construir tudo. E o ambientalista, ou a parte ambiental, quer justamente preservar aquilo que é realmente necessário. Sim, isso geralmente é o que a gente mais escuta, né? As dificuldades de projetos relacionados ao licenciamento. Sim, né? E realmente, né? Não tem... E a gente chega a sofrer em algumas obras grandes. Atrasa. Bem... Porque às vezes
por algum motivo acaba se passando projetos, né, às vezes algum erro do projeto, não percebeu que lá tinha uma vala, né, que às vezes vamos supor aqui, a Joinville tem o código diferente que é 5 metros ou 15 metros em áreas consolidadas, né, urbanas. Mas em outros municípios pode ser aplicar outras diretrizes, Exatamente. onde você vai ter os 30 metros e às vezes o 30 metros o rio está no outro lado que não está dentro daquela abrangência do teu lote, mas o 30 metros afetou o teu... Exatamente. Então isso é um ponto que não deixa nem de ser é uma falha, porque você não viu todo... Você teria que ter consultado, feito uma viabilidade, às vezes até a própria viabilidade da prefeitura acabou também não tendo perceber que tinha algum corpo hídrico próximo, e daí as coisas acabam se desenrolando e acaba acontecendo durante a execução da obra, né? Não sei se é o caso, né? Mas você é executor, não? Eu faço obra. Então muitas vezes o executor acaba lá tendo que parar por causa de problemas ambientais que inerentes à tua vontade, né? Sim. Então muitas vezes não é tu não está pecando, não é? Foi uma má intenção. São fatores que aconteceram que te levaram a isso. Entendo. Bem, a conversa, né, ela é extensa, ela pode ser extensa, né? O campo de infraestrutura é algo que a gente pode hoje nós temos desenvolver. uma gama, assim, e eu vejo ainda, desculpa de interromper, hoje ainda, por mais que tenhamos todas essas coisas aqui assim, ainda a infraestrutura, ela é ainda meio que não braçal, mas assim, por exemplo, hoje você já tem o BIM na construção civil. Você tem o Revit, você tem o Navisworks e tudo mais para você justamente compatibilizar os projetos. Exatamente. Hoje na parte de infraestrutura tem o BIM, você tem o Civil 3D que você faz os projetos de drenagem, geométrica, terraplanagem, pigmentação e tudo mais, mas ainda requer ainda do que falta? É a parte da interferência. Então, assim, se você não... Porque, assim, a construção civil é do solo para cima, né? Então, tudo que você vai projetar, você consegue compatibilizar. Agora, num projeto de infraestrutura, aquilo que você não está vendo, você não consegue compatibilizar. Porque você não tem a noção da interferência, onde que está passando aqueles tubos. Porque, assim, hoje falta os as-built dos órgãos públicos. Agora está sendo feito com mais mais assertividade essa questão dos as-builts. E a própria gestão desses dados Acervo, depois, né, você tem que ter todo um shape file desses arquivos, justamente para poder georreferenciar e colocar em cota tudo isso que você está fazendo, projetando. Porque nada mais, a infraestrutura o que é? Você escavar para botar um tubo, escavar para você botar as camadas do pavimento, então tudo isso interfere. Vou dar um exemplo aí, a nossa rua lá, Clodoaldo Gomes, a gente tem aí uma rede de gás, adutora e tudo mais. Nós temos equipamento lá, a Azimut-Tech, que é um dos braços da Azimut, né, do grupo. Nós temos equipamentos que detecta todos esses produtos, né, essas redes enterradas. Então você consegue com esse equipamento, com georradar, né, ou com o robozinho que nós temos também, que entra nas tubulações, consegue identificar por onde estão passando. Então, isso é um avanço que a gente consegue proporcionar aí aos projetos. Então, mas só que isso tem que ser também, o custo para isso também acaba se aumentando. Só que isso diminui os atrasos nas obras, porque você já vai conseguir identificar antes até custo, né? Esses problemas, essas interferências. É uma referência importante, né, para quem está pensando em alguma área para seguir, né? Principalmente eu falo muito muitas vezes o estágio é uma porta de entrada, porque eu estou vendo pouco na faculdade, tem uma certa segurança, né? Procura um estágio. Hoje nós temos 2 estagiários, né? O Luiz e a Beatriz. Os dois são da UDESC. Então, assim, até porque a UDESC ela tem queira ou não, ainda comparativamente com a UFSC, em termos de drenagem, ela parece que tem um pouquinho mais ainda de engajamento. E eles já estão também atuando lá dentro da empresa nessa área, mas ainda tem vaga para mais gente. Que bom! Para quem está procurando, é uma oportunidade de estágio. Uma oportunidade de estágio, ou até mesmo um engenheiro recém-formado que esteja já meio que pensando a drenagem é o meu
Não, fica a dica, gente. Quem tá Fica a vendo dica aí o podcast, Exatamente. manda um currículo pra Azimuth. Manda currículo para mim aí que eu faço as avaliações. Maravilha. Bem, a gente tem um tempo limitado, infelizmente, né? O papo bacana. podia... Passa rápido, né? Não, a conversa passa, foi... passa Nem parece que passou. Não parece? Parece que estamos aqui há 5 minutos só. E isso é a magia do podcast, né? Porque nada impede da gente retornar e continuar conversando e trazer daqui a pouco um case. Sempre tem assuntos diferentes. Sim, né? eu me coloco à disposição aqui porque é bem bacana. Eu acho que a experiência, eu acho que assim, tudo que nós temos tem que compartilhar também. Sim. Eu acho que esse networking que acontece tanto no podcast, mas assim, de forma geral, essa comunicação, a troca de experiência, a troca de as vivências, aquilo que eu passei, as minhas dores que eu senti em alguns projetos, compartilhar com outros profissionais que estejam também na mesma linha, não é uma questão de competição, Sim. sim de ampliação do teu nível cultural. Então você vai ampliar o teu leque de opções. Eu acho que assim, cara, a gente já fez projetos pelo Brasil afora. Eu fiz projeto no Iapoc. Vocês não sabem o quão difícil que é fazer um projeto lá no Iapoc. Fiz projeto em Belém. Então, Maceió. Então, assim, na região aqui do Mato Grosso. Então, assim, a gente tem e cada... Viveu na pele frase Brasil continental. Cara, mas assim, no Iapoc, agora só falta ir pro Chuí. Para completar. Já tive no Iapoc e assim, foi muito desafiador fazer um projeto lá. Muito, assim, vocês não têm ideia de quanto difícil que foi fazer um projeto lá. Porque é distante de tudo. Você não, assim, às vezes a gente pensa assim, pô, aqui é difícil. Vamos para lá, vamos fazer um projeto no Iapoc. Essas distâncias são maiores, né? A gente acaba não percebendo a própria escala, né? Não precisa nem muito longe, a gente vai para Mato Grosso do Sul é uma coisa absurda o tamanho, né? É que a gente está acostumado a fazer projeto onde você bota pedra, bota um asfalto e boa. Tá pronto. E lá não tem pedra, lá só tem solo laterítico ainda. Então assim, você tem que trabalhar com aquilo que tem lá. Então o desafio é você engenhar. E no caso lá a gente teve que fazer uma engenharia com o material que tem lá. Então a gente o solo que tem aqui chove pra caramba lá, chove muito. Assim, do nada tá um dia de sol, mas assim, de repente chove. Então aquele trabalho que tu fez durante o dia, que a gente lá era um consórcio, era a Azimuth, Paleta e a Fortunato de Joinville. As duas empresas também de Joinville, Paleta Engenharia e a Fortunato. Nós fomos para lá. Então nós, como empresa de projetista, a Paleta executora e a Fortunato também executora de parte. Muito difícil, porque a gente estava com aquelas nossas perspectivas daqui, as nossas ideias daqui, experiências daqui, e fomos para lá. Outro universo. Outro universo. As pessoas para trabalhar é outro universo. Claro que assim, a gente vai doutrinando e consegue pessoas assim de muito, assim, excelentes pessoas lá também. Tem que garimpar. Mas você consegue. Mas daí vai o trabalho teu também como engenheiro fazer toda essa parte de gestão de pessoas e gestão de obra. Que é o que é legal dessa engenharia de infraestrutura. Desafiador e provocante, porque dá uma satisfação ver aquele espaço transformado, né? É o final. O mais legal, assim, eu até tenho que fazer essa visita lá no Belém, no Pará. Fizemos lá um parque, também no mesmo consórcio, né? Azimuth, Paleta e Fortunato. Fortunato aqui de Joinville também. Fizemos um parque de 50, 60 mil metros quadrados de área construída, desde parque, pista de corrida e áreas de pet, áreas para criança, construção civil, construímos uns restaurantes, quiosques, fizemos umas pontezinhas, fizemos de tudo lá também. Assim, o relato que eu tenho, assim, ficou muito bacana, sabe, isso ficou, marca você, sabe, porque tu vê aquilo se concretizar e as pessoas te elogiar pelo trabalho que tu fez. Porque lá um dos desafios nosso foi justamente a questão de drenagem. E eu falei assim, cara... A parte que Então, assim, eu e o engenheiro Thiago Ferreira, né? O Thiago hoje não está mais na Azimuth, já está tá na outra empresa. Mas, assim, juntos a gente conseguiu chegar numa solução economicamente viável, que deu satisfação para todo mundo e deu resultado.
Então, assim, de muito trabalho, muita luta, muitos cálculos, apanhamos bastante. Tive que ir para lá também, Belém, calor também, muito quente. Terrível, né? Muito quente. Só que, assim, foi satisfatório, porque teve o resultado que a gente esperava, né? Até acima daquilo. Eu fui de uma audiência pública, então, assim, tu tem que se superar, assim, aqueles medos, desafios, tudo isso tu pensar assim, tu vai apanhar, mas tu não apanhou, tu foi até te elogiam pelo trabalho que foi feito. Então, isso aqui é mais bacana. Que legal. Você vai construir uma carreira, né? Isso não tem preço, vamos assim dizer. Exatamente. Né? Sim, exatamente. Né? Mas, não tem preço. Então, bacana. Acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast sem dúvida. Compartilhar os cases. Esses universos aí não tem limite, né? Sim, isso faz, como eu te disse, eu falo novamente, estou aberto aí para novas oportunidades aqui. Eu acho que a gente tem gamas e gamas de, podemos fazer um case de algum projeto, alguma outra assunto que vocês também queiram abordar. A gente está aí à disposição. Que bacana, obrigada por ficar assim, né, à disposição. Sim. A gente tem por praxe aqui no podcast sempre perguntar, né, para o nosso convidado a respeito de uma indicação de literatura que em algum momento marcou a trajetória. Pode ser uma literatura técnica ou uma leitura de lazer, né? Queria ouvir de ti para que a gente possa aí colocar na nossa lista. Trouxe uma colinha aqui, né? Porque são vários livros assim que eu vejo. Assim, para quem está aprendendo, quem está iniciando, eu acho que assim, normas do DENIT. Cara, os manuais do DENIT tem muita coisa a ser aprendida lá. Eu sei que não é um livro de cabeceira, mas assim, cara, se aprofunde que tem bastante informação lá que pode te auxiliar aí no teu meio acadêmico e também no meio profissional. Então, acho que isso é um ponto muito bacana mesmo. Daí temos um outro livro aqui, que eu também que eu julgo ser importante. Foi um dos primeiros livros até que eu comprei na Azimuth. Eu gostava muito de drenagem de pavimento, então assim, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou comprar esse livro. É um livro assim muito assim intuitivo, sabe? É drenagem de pavimentos, é de editora Pini. Muito simples de ler e com todas, vocês que trabalham patologias, só que na área de pavimentação. Legal, vou dar uma olhada. Ele é muito, muito bacana. Ele é um livrinho fininho, assim. Ele é muito, muito... Assim, você tem que olhar esse livro aí, que é, assim, para quem trabalha na área de drenagem, na área até da parte de restauração de pavimento, ele não, vamos assim dizer, ele não é um expert, assim, mas para te dar ele te dá um norte. Uma boa noção. Quem está começando, ele vai te dar assim, ele vai te dar as fotos, exemplos, e vai te dizer o que tem que ser feito. Claro que não vai te dizer como calcular e tudo mais, porque não é o foco. Mas assim, drenagem de pavimentos, drenos profundos. Então assim, vejam esse livro, procurem na internet, na dreno de pavimento, é um livrinho azul, show de bola, editora Pini. Não estou fazendo propaganda, mas... a Pini, quem passa pela engenharia acaba tem que ter algum livro da Pini. Algum livro da Pini, né? E tem um livro, que daí é um livro que eu ganhei até de um cliente, que é Ruas de Joinville, que conta a história das ruas de Joinville. Toda a história das ruas de Joinville. Cara, um livro excepcional. Ganhei de um cliente aí, o Fernando. Um abraço, Fernando. Show, muito bom, porque conta toda a história das ruas de Joinville, como que começou, os nomes antigos. Então, assim, cara, eu sou meio nostálgico, assim, eu gosto de guardar coisas. Então, assim, me remete à infância, aquelas ruas, assim, aquelas fotos, assim, da Rua do Príncipe antiga. Então, eu gosto de ter essa sensação do passado. A ruazinha de calçamento. Até para você saber o que era no passado e quanto que tem a evolução. Você sempre também tem que pensar o seguinte, o que você pode aproveitar disso no teu meio de trabalho. Então, como que era antes, como que era o pavimento. O pavimento era em paralelepípedo. Então, como que era? O que o pessoal chamava, né? Rua de calçamento. Rua de calçamento. Então, tudo isso é importante. Ruas de Joinville.
Tá muito Legal, bacana legal, muito bom. esse livro aí, é um livro... E é a primeira referência que eu me lembro de história de Joinville. Ah, sim, primeira referência. Primeiramente, eu sou de Joinville, né? Dá pra saber, acho que pelo sotaque talvez, né? Mas... Eu sou de Joinville também. Não, mas eu sou de Joinville, alemão nato. Como diz o alemão puro, né? Puro é tu que não sabe falar. Mas assim, eu sou daqui, então tem que valorizar as coisas que são daqui da região. Então, nós temos que valorizar os profissionais daqui, mas, de modo geral, valorizar a cidade que a gente está. Então, a gente sempre tem que pensar em prol do bem-estar. Do crescimento. Então, se a gente está fazendo o melhor para o Joinville, então a gente está também ganhando com isso. Então, acho que é benéfico para todo mundo quando você valoriza a cidade, valoriza aí o seu bairro, a sua rua. Cada um fazendo um pouquinho, acho que todas as coisas se resolvem. Maravilha, maravilha. Queria muito te agradecer. Obrigado. Pela participação, pela disposição, tá aqui. O papo foi excelente. Não, obrigado mesmo. Fluiu assim como se fosse... A gente estava aí falando abertamente. Assim. Que esses assuntos, eles são assuntos que chamam a atenção, né? A propósito até desse projeto é poder oportunizar para a sociedade, né? Ter acesso a isso. Ter acesso a isso. Porque muitas vezes fica restrito demais, né? Um ambiente técnico. E muitas vezes o levar essas discussões permitem que a gente até produza uma certa educação na sociedade para compreender as dificuldades que existem no desenvolvimento desses projetos, a importância desses projetos, né? A importância de também fazer lá, através da associação de moradores, um direcionamento adequado, para não pedir por um projeto que é equivocado, compreender o impacto disso. Enfim, acho que a gente alcança aqui um resultado. Né? Um ponto importante que você falou agora, só acabando com esses projetos, né, mas eu acho que quando tem que ser feito um projeto, tem que consultar quem mora lá. É isso que muitas vezes acaba se faltando no projeto, sabe? Consultar quem utiliza aquela via. Vamos supor, vou fazer uma via lá dentro do município, do bairro. Cara, tem que consultar quem mora, perguntar assim, quem trabalha, né? A laga aqui já alagou em algum momento a sua rua? Teve algum problema? Aqui na rua tem algum problema, né, que você possa nos relatar? Isso você está engrandecendo o seu trabalho. Não é um demérito nenhum você fazer umas coletas aqui, então, e sim engrandecer aquilo que você está fazendo de projeto. Isso vale para tudo, qualquer tipo de esfera, né? Desde até um projeto civil, se tem uma pesquisa lateral, para ver se tem algum problema de rachadura, porque às vezes num projeto civil, você tem que consultar projetos laterais para saber qual que é o tipo de fundação. Então, muitas vezes, falta ainda, às vezes, no profissional, essa questão de ter um pouco mais dessa iniciativa e ter essa desenvoltura, né, para essa comunicação. Hoje nós estamos muito mais na comunicação daqui, né, no celular. Então muitas vezes o papo, até porque às vezes as pessoas ficam um pouco mais fechadas, reservadas e não tem medo às vezes de falar, né, se expressar, que qualquer coisa que falar pode ser usada contra eles muitas vezes, né? Então não é cancelamento que eles falam hoje em dia também. Não é o intuito, né? E sim sempre corroborar e sempre ajudar todo mundo. Tem algum lugar que a gente possa marcar, né, para que encontrem a empresa, encontrem você? Não sei se você tem rede social. A minha rede social é @vanderpisk no Instagram. Na empresa também @Azimuth Engenharia. Então, se vocês quiserem seguir as nossas páginas do Instagram e tudo mais, fiquem à vontade. É uma empresa assim capacitada. Nós ficamos aqui sediados em Joinville, na rua Clodoaldo Gomes, 415, aqui no Distrito Industrial, perto do acesso, onde você comentou lá que está sendo feita aquela duplicação. Então, a gente está lá sediado aí há 36 anos. Então para ti foi pertinho. Foi pertinho, sim, só que às vezes o trânsito, pensei que ia ter um pouco mais de dificuldade de locomoção, mas foi de boa. Cheguei até um pouco antes aqui para... Que bom. Mas assim, estamos abertos, o telefone aqui, se quiserem anotar o telefone da empresa, 3473-6777. Se quiserem tirar alguma dúvida comigo também, estou à disposição para que possa... às vezes está com alguma dúvida, a gente está lá, é uma empresa que pode ligar, a gente tira a dúvida. A gente tem uma grande quantidade de engenheiros, justamente na parte comercial até,
justamente para dar notoriedade e dar uma boa acertação, né, no trabalho que a gente vai fazer. Então, eu te agradeço, né, por ter aceito o meu convite, de estar aqui presente, né, foi também... Agradecer ao diretor lá, o Ramus, que me autorizou também. Obrigada, Ramon, por liberá-lo. Até nem falei pra ele que vinha hoje, falei que era dia 23, mas não lembrei hoje, né, que... Ah, você não lembrou? Porque é aquilo que eu falei, quando fico muito me buzinando no ouvido, eu fico mais nervoso. Então, daí pra não ficar nervoso... Tu não falou pra ninguém? Eu só falei pra ele que era dia 23. Nem a hora, nada? Não, eu falei que era dia 16 horas, dia 23. Mas ele não lembrou, talvez. Lá no escritório tá, o Wander sextou já. Já foi pro happy hour. Quando sair 3 horas da tarde, porra, hoje sexto, praia, né? Praia. Eu falei assim, não, eu tenho um compromisso. Mas compromisso? Isso aí é migué, entendeu? Tu vai pra praia, vai curtir. Um happy hour, né? Eu falei assim, não, gente, eu tenho uma reunião. Essa desculpa você usou semana passada? Parcela essa mentira aqui pra mim. Mais ou menos assim. Mas muito obrigada, perfeito. de verdade. Obrigado. E acredito que vai surgir, né, outros temas pra gente estar conversando. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Acredito que vai ser realmente um podcast bem interessante para quem é estudante, para quem é engenheiro, para quem é cidadão. Então, acho que vai ser bem bacana. Eu até peço desculpas se em algum momento não consegui passar tudo aquilo que foi até questionado. Mas, assim, é que muitas vezes é muita coisa a ser comentada aqui e faltaria tempo para a gente debater. Sem dúvida. Mas foi excelente, foi perfeito. Um choppzinho, Faltar, é verdade. Um petisquinho. Um petisquinho, um choppzinho. Mas daí a gente não ia conseguir falar muita coisa. Maravilha. Brincadeira. Lembrando, né, que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina, né? Não deixe de conferir a rede social do nosso parceiro que apoia e acredita nesse projeto. Vai lá no canal do parceiro, vai na última postagem, marca a GES Podcast para que a gente consiga apresentar, né, que o movimento desse canal e que o nosso parceiro perceba o impacto que ele está gerando aqui junto com a gente. E claro, mais uma vez eu peço, né, para que você se inscreva lá no canal da GES, marque o sininho para receber notificações, compartilha com amigos e parceiros, ajuda a entidade a alcançar mais pessoas e também nos siga no Instagram, né, no @AGSOficial, para que a gente também cresça a nossa rede nessa plataforma. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!